A paz do Senhor, queridos irmãos, prezados ouvintes, prezados internautas. É um grande prazer estar de volta aqui com mais uma edição do Culto Racional. Estamos felizes com nosso Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por tudo que Ele tem realizado, a manifestação genuína do Santo Espírito de Deus nesses dias. É o maior testemunho de que Deus existe. É exatamente essa transformação que o Espírito de Deus faz na vida de milhões de pessoas na face da terra, que um dia se arrependeram dos seus pecados, entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. A pessoa divina, o Espírito Santo de Deus, está atuando na vida dessas pessoas, está atuando nas suas histórias, e isso é uma prova assim, irrefutável da existência do próprio Deus. Jesus prometeu que isso aconteceria. Ele disse, olha, eu vou enviar outro Consolador e ele vai ficar com vocês para sempre. Ele vai morar em vocês, o Espírito da verdade que vai dirigir vocês a toda a verdade. É o Santo Espírito de Deus que nos dirige, que nos deu a palavra de Deus, que nos dá a iluminação para entender a Santa Palavra. E eu quero dizer que o Senhor Deus atua mundo, resgatando vidas através do Evangelho de Jesus Cristo, da ação direta do Santo Espírito de Deus. Estamos felizes com isso, porque esse mundo que jaz no maligno, mergulhado em tanta maldade, não foi de forma alguma abandonado pelo Senhor. Ele enviou o seu Filho e depois enviou o Santo Espírito dele, que é Deus. O Espírito de Deus é Deus e que está aqui junto com a igreja, atuando desde a fundação da igreja. Isso é uma alegria para nós. Estamos felizes porque, apesar das nossas dificuldades, das nossas fraquezas, tantos erros que cometemos, o Santo Espírito do Senhor vai implantando em nós o caráter de Cristo, vai aperfeiçoando o nosso caráter, vai nos transformando e injetando a santidade de Deus em nossas vidas. Isso é uma coisa maravilhosa. Só Deus faz isso. Mas isso é possível através da verdadeira circuncisão, o novo nascimento, que é tema aqui do nosso programa. Desde duas semanas passadas, estamos discutindo essa questão da circuncisão, que era uma questão levantada lá entre os judeus e que era muito forte para os judeus. E hoje a gente vai dar continuidade a esse estudo. E todos sabem que a gente está discutindo versículo por versículo, capítulo por capítulo das Santas Escrituras. Ainda estamos fechando o capítulo 2 de Romanos. Parece que esse projeto é um projeto de 100 anos, mas se Deus nos der saúde, nos der condições, nós vamos avançar, versículo por versículo da Santa Palavra de Deus. E hoje estamos avançando já para fechar o capítulo 2. Eu quero convidar você a estar mais uma vez conosco nessa discussão. Vamos orar, portanto. Ó bendito Senhor, santificado, Senhor, exaltado é Teu nome. Nós agradecemos a Ti pela Tua presença, Senhor, em nossas vidas. Agradecemos a Ti, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a este lugar, a esse estúdio, para realizar mais um programa, Senhor, Culto Racional. Nós contamos, Santo Deus, com a Tua presença, Senhor, com a agência do Teu Santo Espírito, nos iluminando, Senhor, nos dando a direção, falando ao nosso coração tudo aquilo que o Senhor transmitamos, Senhor, para os nossos internautas. Não sabemos quem são as pessoas que estão nos vendo, nos ouvindo, não sabemos das suas vidas, das suas realidades, mas sabemos sim que a Tua palavra é poderosa, Senhor, para alcançar os corações, transformar os corações, Senhor, renovar os corações. E eu rogo a Ti que esta bênção na vida dos nossos internautas, nas nossas vidas, sejam realizadas, Senhor. Ó Santo Espírito, nos ajude neste programa, seja conosco, cumpra, Senhor, os Teus ideais através das nossas vidas nesse propósito aqui, Senhor. Rogamos, portanto, que o Senhor seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém.
vamos então convidar a todos para uma leitura, né, dos últimos versículos aí do capítulo 2 de Romanos. Vamos começar do 2:25 até 2:29, tá? E hoje a gente vai avançar um pouquinho mais nos versículos 28 e 29, para a gente fechar essa discussão, se houver tempo, se Deus quiser. Como vocês sabem, nós não temos muita pressa, e peço a sua paciência e ouça, né, o que Deus tem preparado para nós nesse dia. E o texto diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei? Porque não é judeu o que o é exteriormente, nem é circuncisão a que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão a que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Esse é a finalização de uma argumentação que o apóstolo Paulo usa, né, para mostrar aos judeus que eles estão, igualmente aos gentios, estão condenados nesse sentido, no seu comportamento, nos seus pecados, né, religiosos, vamos dizer assim, a hipocrisia religiosa. E Deus, como nos ama, quando Ele nos critica, nos pune, né, nos castiga, nos orienta, Ele faz isso porque Ele nos ama, porque quer que a gente saia daquele caminho errado, né, e retome, né, um relacionamento com Ele. Esse foi o caso. Deus estava usando essa carta do apóstolo Paulo às comunidades em Roma exatamente para libertar os judeus, né, líderes religiosos, orgulhosos, né, que se sentiam superiores aos outros judeus, né, que não eram os mestres, e também e principalmente contra os gentios, se consideravam superiores, mas que não cumpriam a lei, até tentavam, mas eram incapazes de cumprir a lei, e além disso viviam mergulhados em diversos pecados. E o texto ele faz primeiro ele trata de pecados externos, né, o adultério, o sacrilégio, né, os versículos que nós já discutimos aqui, o furtar, né? Existiam coisas terríveis. Nós citamos aqui que até uma moeda, aliás, ontem eu estava discutindo com um colega que me perguntou qual era a moeda mais forte do mundo. Eu disse, bom, a libra esterlina é a mais forte. Depois eu corrigi, digo, não, há uma moeda que eu não lembro do nome, que é a moeda praticada entre os judeus no templo, etc. Essa é considerada a moeda mais forte do mundo. E desde essa época aqui, o templo tinha uma moeda própria que eles inventaram, muito bem. E se você quisesse ofertar no templo e não fosse na moeda deles, você tinha que ir a um cambista para o valor da troca, né? O valor que você perde para receber a sua oferta. Então era um roubo institucionalizado dentro do templo. E essa foi uma das coisas que revoltou o Senhor Jesus, né, que disse, olha, isso aqui não é lugar de ladrões, de cambistas, etc. E saiu sentando a madeira lá neles, porque estava insuportável. O Senhor Jesus reagiu veementemente. Então eles furtavam viúvas, enganavam pessoas, dizendo, olha, você precisa dar a sua fortuna, a sua herança para o templo, tal e tal, mas na realidade ele estava passando a mão no dinheiro das pessoas. Esses eram pecados mais externos, né? Mas não fica só aí, porque o Espírito de Deus, através de Paulo, ele avança para uma discussão mais profunda, mostrando que há os pecados, né, da intenção, os pecados lá no coração que não aparecem. Tá? E aí é onde se introduz a questão da circuncisão, que para os judeus era uma coisa essencial, né? A circuncisão, todo macho tinha que ser circuncidado no 8º dia, e isso identificava, introduzia aquele macho, aquela criança na linhagem de Abraão e, portanto, na linhagem dos hebreus, dos judeus, que, por sua vez, entendiam salvação como a salvação racial,
Só os judeus seriam salvos, ou eram salvos, o resto do mundo não. E, portanto, a circuncisão tinha esse símbolo gigantesco, definitivo, e é exatamente esse ponto que o Espírito de Deus toca ali, né, dizendo, se você que diz que é circuncidado, você é transgressor da lei, que coisa terrível. Não diz que é desobediente à lei, porque uma coisa é a desobediência, você pecou por um acidente, você não chama eles de pecadores, que o pecador é aquele que erra o alvo, né, de alguma forma, fica aquém desse alvo, mas é um acidente, vamos dizer assim. Por ignorância ele fez aquilo, ou mesmo conhecendo, terminou tendo um acidente, não. O transgressor, que é o que o texto chama aqui, chama de transgressores, no versículo 27, tá? E no versículo 25, chama de transgressor da lei. Quando você vai olhar no original, essa palavra transgressor aqui, no grego, é exatamente aquela pessoa que desobedece ordens específicas da verdade que foi revelada. Então, eles conhecem. É pessoas que, com conhecimento de causa, né, tomam uma atitude de desobedecer mesmo assim, sabendo das consequências, sabendo de tudo, sabendo da verdade. Então, é um transgressor, é aquele que faz a coisa conscientemente, né? E o texto chama eles exatamente disso. Então, o texto ele começa a tocar nesse ponto da circuncisão e mostra a verdadeira circuncisão e, portanto, o verdadeiro judeu. Porque se circuncidasse, ele era judeu. E agora o apóstolo Paulo fala da verdadeira circuncisão e, portanto, do verdadeiro judeu, como ele fala no versículo 29. E aqui cabe, né, uma discussão profunda, porque está se falando de justiça interna, né, e uma justiça externa que eles evidenciavam, né, que eram santos, que eram justos, que eram etc., né, e viviam se exibindo, né, se mostrando, né, numa aparência religiosa de piedade, mas na realidade não havia justiça interna, não havia uma transformação interna, não havia uma vida com Deus, uma intimidade com Deus. Eu posso dizer para os senhores, e agora eu me coloco também, né, nessa condição, eu posso dizer aos senhores e às senhoras que a maior necessidade que a comunidade cristã no mundo hoje necessita, no meu entendimento, e eu me incluo nisso, é nós avançarmos na nossa intimidade com Deus, com a pessoa divina, com o Senhor Jesus que está vivo e que requer comunhão conosco. Estamos desprezando a nossa comunhão com Deus. Esse é o maior mal da cristandade hoje. Estamos substituindo a pessoa do Senhor Jesus, a nossa intimidade, o nosso amor, né, o nosso relacionamento com Ele, estamos substituindo por 1 milhão de coisas. E hoje nós vivemos uma cristandade sem essa intimidade com o ser divino. Jesus morreu para ter comunhão comigo, né? E a comunhão com Deus, a intimidade com Deus é o maior bem que nós temos. E nós estamos substituindo, estamos desprezando isso. E a verdadeira circuncisão é esta, né? Quando há uma transformação, né, realizada pelo Santo Espírito de Deus que nos leva a essa dimensão do relacionamento com Deus. A igreja já está nessa condição, mas ela não pode ficar apática a essa condição que ela já está no ambiente, no âmbito da comunhão com Deus, porque ela tem o Espírito de Deus. E o amor de Deus foi derramado em seu coração pelo Espírito de Deus que lhe foi dado. Essa é uma questão importante. Os judeus não tinham isso. Tentavam um relacionamento com Deus a partir de uma obediência precária, insuficiente das obras da lei, né? Obediência da lei. E com isso ainda eles mergulhavam na hipocrisia, mergulhavam no orgulho e igualmente aos gentios pecavam, estavam condenados, né, diante do Senhor, não subsistiriam ao juízo de Deus. Bom, então significa que a observância externa da lei não é suficiente, mesmo que nós fôssemos capazes de obedecer à lei nos seus requisitos ali. Mesmo assim, se cumpríssemos a lei 100%, com essa lógica, isso não seria santidade diante de Deus, né? Seria apenas justificação pelas obras, né? Do nosso ponto de vista. E para Deus, as nossas obras, comparando a nossa justiça, as nossas obras com a justiça de Deus, o que a gente faz é lixo. Tá? Há um sistema ético, tá, que a gente pode discutir hoje,
chamado egoísmo, que diz que todas as atitudes do ser humano sempre vão migrar, né, lá no seu interior, lá no seu íntimo, vão migrar para essa expectativa de ter algum proveito do que se está fazendo, né? Os seres humanos são assim. E do ponto de vista da igreja, não podemos ser desse jeito, porque quem é assim é aquele que não foi transformado. Mas aquele que foi transformado, aquele que nasceu de novo, tem o Espírito de Deus na sua vida. E o Espírito de Deus, ele derrama nos nossos corações, projeta em nossos corações o amor de Deus. De maneira que esse amor, ele vai modelar as nossas atitudes. As atitudes não serão mais egoístas, vão ser por amor. A única maneira de corrigir esse egoísmo inerente no ser humano, e ele deriva dessa natureza corrompida nossa, a única maneira de nós escaparmos dessa coisa maldita é deixarmos ser dirigidos pelo Espírito de Deus, que vai nos levar a amar o nosso próximo. Então, a gente vai doar a vida sem requerer um retorno, vai doar a vida sem estar pensando em receber algo em troca, de maneira genuína, não é hipocrisia nem discurso. O Espírito de Deus nos leva a doar as nossas vidas por amor, e o amor não pede nada em troca, simplesmente ama e se entrega, porque o bem aí, o resultado vai ser para o reino de Deus, e importa que o reino de Deus cresça, importa que Jesus cresça e a gente diminua. É essa transformação. Se hoje estamos vivendo sistemas religiosos, né, as nossas denominações, as nossas igrejas, se estamos vivendo uma outra lógica, é porque não estamos dando lugar ao Santo Espírito de Deus agir nas nossas vidas, né? Se estamos vivendo uma lógica egoísta, uma lógica de concorrência, por que tem? Eu não estou dizendo aqui que não deve haver a liberdade religiosa, de forma alguma, acho que tem que ter mesmo. Mas por que tem gente que diz assim, eu vou mandar um missionário para tal lugar, porque lá não tem a nossa denominação? Meu irmão, se tem outra igreja cristã, evangélica, o que for, deixa eles lá pregando evangelho. Por que você vai mandar a sua igreja, a sua denominação para lá? É concorrência? É franchise? É o quê? É uma filial, né, que está instalada lá por outros motivos que não seja a pregação do evangelho, porque a pregação do evangelho já existe, se tem outras igrejas lá. Então, por que não mandar o seu missionário para um lugar que não tem evangelho? Manda para lá. Mas não. Se você chegar nessa cidade aqui de Feira de Santana, num lugar chamado Tomba, não só no Tomba, outros bairros, eu estou num bairro aqui é Cidade Nova, que acontece a mesma coisa. Você passa 1, 2 quarteirões no máximo. Se você fizer um arco, assim no quarteirão, você vai contar pelo menos 20 igrejas, 20 portinhas que adoram ao Senhor Jesus. Eu acho isso complicadíssimo. Tá? Parece que está havendo uma concorrência. Isso não é espiritualidade, é lamentável esse evangelho que a gente está pregando para as pessoas, que nada tem a ver com o evangelho de Jesus. Bom, mas retomando aqui, então, a justiça interior, derivada aí dessa transformação que o Espírito de Deus faz, né? Ela deriva dessa alma, claro, regenerada. Paulo, ele introduz aqui nessa discussão, nessa crítica aos judeus, ele já está introduzindo aqui a questão da regeneração, e ele vai explorar isso ao longo da carta de Romanos. A gente vai chegar em outros capítulos que a gente vai se aprofundar mais nessa ideia. E é essa justiça interna que Jesus dá, que Deus imputa ao pecador, que vai prevalecer no juízo. É só essa que Deus reconhece. Deus vai olhar para mim, olhar para você e vai buscar a justiça de Jesus Cristo imputada em minha vida e em sua vida. Se nós a tivermos, amém. É isso que nos justifica diante de Deus, é isso que nos leva à sua presença. Se o pecador não tiver essa justiça, mas tiver suas próprias obras, por melhor que elas sejam, né? Ainda que ele tenha vendido seus bens e entregue aos pobres, ainda que tenha feito todas essas coisas que o mundo admira, e são admiráveis mesmo, mas essa justiça do homem não vai prevalecer no juízo de Deus. Deus só enxerga a perfeita justiça que só Jesus Cristo
foi capaz de nos conceder através de seus próprios méritos, das suas próprias obras. É isso que a carta diz e isso é maravilhoso. Então, há esse sistema ético infame, egoísta, que diz assim, vou citar, citação: todas as ações humanas, de alguma maneira, se baseiam no egoísmo, pois, até em momentos de nobreza, observe, a atitude do ser humano só olha para o que pode aproveitar pessoalmente em qualquer situação. Isso é uma tese, isso é um sistema ético chamado egoísmo que defende isso. Agora, já que seres humanos são assim, o que é que Deus faz? O que Deus faz é requerer de nós altruísmo genuíno. Parece ser uma inconsistência, né? Uma impossibilidade. Deus exige de nós, requer de nós o altruísmo mais autêntico, né? Mais autêntico em todas as nossas ações, arraigados, né? Em ações íntimas, vamos dizer assim, atitudes do nosso íntimo. E isso equivale a dizer, como eu já disse, é que as nossas ações tenham como base o amor. Mas amor, nós não somos capazes de amar esse amor. Não há como conseguirmos amar ao ponto de doar as nossas vidas com o nosso próprio amor. Que o nosso amor, assim como tudo em nós, está contaminado por esse egoísmo, porque nós estamos falando dessa natureza corrompida. A natureza corrompida não enxerga Deus, não respeita Deus, se opõe contra Deus. A natureza corrompida quer ser Deus. Todo mundo quer ser Deus. No fundo, é isso. E ninguém se submete a ninguém, porque o orgulho, o egoísmo não permite isto. As regras da sociedade terminam limitando um pouco para a gente ter uma convivência razoável. Mas o que está no coração do homem é exatamente isso. Então não há espaço para o amor ao próximo no sentido de um altruísmo autêntico, de doação de vida, sem nenhum interesse. Não há isso. Aí o que é que Deus faz? Deus exige isso de nós. Mas Deus exigindo, como Ele é justo, Ele sabe que nós não temos, Ele nos dá essa condição. Ele nos dá essa condição de agir assim. E é aí onde está esse plano maravilhoso, o plano da redenção, o plano da salvação, inclui a transformação no interior do homem. O plano da redenção faz isso, né? É fruto do Espírito esse amor. Fruto do Espírito, não é meu não. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, mostra exatamente essa perspectiva. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei, certo? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. É um texto que fala das obras da carne e do fruto do Espírito. O fruto do Espírito é o amor. E agora vem essas diversas nuances do amor, né? A alegria, o gozo, a paz, a longanimidade, como se fosse um fruto cheio de gomos, e cada gomo desse é uma qualidade dessa. Mas o fruto é o amor. E você mede a espiritualidade cristã exatamente por esse amor amadurecido, não. Porque a manifestação suprema, né, do amor de Deus veio em Cristo, que doou a sua vida. Jesus deixou o seu exemplo. E a Bíblia diz, olha, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que foi o que ele fez, aniquilou-se a si mesmo, doando a sua vida, e assim vai. Então, Jesus ele deixou o exemplo supremo de altruísmo autêntico. E eu só consigo seguir o exemplo de Jesus se o Espírito de Deus produzir em mim esse fruto maravilhoso. E o que é que eu preciso fazer? Eu só preciso dar lugar ao Espírito para me levar nessa trajetória, para que o seu fruto seja abrangente, amadureça. Quanto mais somos espirituais, vamos dizer assim, somos mais parecidos com Jesus. Portanto, amamos mais, somos mais humildes, somos mais alegres, somos mais longânimos, temos mais paz, né? Vamos... Desculpe. Todos esses aspectos do fruto vão ser amadurecidos em nossa vida. Essa é a questão. Eu não sou mais espiritual porque eu avancei na escala hierárquica, eclesiástica, né?
Porque eu galguei posições no meio do povo de Deus, eu sou pastor, ou sou presbítero, ou sou bispo, né? Vamos citar aí os títulos que a gente está inventando aí, bispo, profeta, patriarca. As pessoas estão se iludindo porque querem, que a palavra de Deus ela é bastante clara sobre essas questões. Espiritualidade avançada, né, crescimento espiritual tem a ver com o fato de sermos mais parecidos com Jesus do que os outros. É isso que nos dá autoridade diante do povo de Deus, não é título, não é carteirinha, né? Não é cartãozinho, aqui é o meu cartão, eu sou presidente disso. As pessoas estão confundindo isso e impõem, na realidade, não uma autoridade, não uma autoridade espiritual, mas um autoritarismo. E é autoritarismo. Quando você chega e bate o martelo e diz, quem manda aqui sou eu, porque eu sou o presidente, isso é autoritarismo, isso nada tem a ver com espiritualidade. A verdade é esta. Fazemos isso sim, toda hora, no nariz de Deus. Em plena presença de Deus, nos colocamos como superiores ao povo de Deus e ao invés de servir ao povo de Deus, nós oprimimos o povo de Deus e ainda usamos o povo de Deus para benefício próprio. Tá? Isso é lógica de gangue e muitas vezes estamos fazendo isso nas nossas comunidades, mas isso nada tem a ver com o fruto do Espírito, nada tem a ver com essa espiritualidade, nada tem a ver com a circuncisão do coração, com o nascimento de novo. Tem a ver, sim, com esse sistema egoísta, né, que a gente insiste em ressuscitar na nossa vida, porque já morremos. A Bíblia diz, acabei de ler, os que são de Cristo crucificaram a sua carne, né? Já estão nessa condição de vencer esse pecado. Romanos 5, o próprio Romanos 5:5 diz assim: e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. O amor de Deus derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Olha, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é esse agente divino, a pessoa divina, que é Deus, né? Ele atua na minha vida e na tua vida e ele derrama em nossos corações o amor de Deus. O amor de Deus. Deixa eu ver se tem água aqui. Não tem. O amor de Deus, né, é derramado em meu coração, em teu coração. E é esse amor que nos permite amar o nosso próximo como Deus ama. Né? Talvez não na perfeição de Deus, é óbvio, mas é a qualidade desse amor que nos faz ter uma postura altruísta, autêntica, genuína, não agir de forma egoísta, mas agir como Jesus agiu. À igreja foi dada essa permissão, à igreja foi dada essa condição maravilhosa, e essa condição vem do Senhor, não vem dos nossos méritos. Bom, essas são, a partir daí, as ações que praticarmos serão ações puras e sinceras, porque é o Espírito de Deus que está nos dirigindo a essa condição. O Espírito de Deus, ele forma nos remidos, observe, ele injeta nos remidos essa perfeita santidade de Deus. É ele que vai levar o remido, o nascido de novo, a essa trajetória da santidade do próprio Deus. Deus quer que eu seja santo, como Jesus foi santo. Ele vai me levando a essa trajetória maravilhosa. Obrigado, obrigado. Hoje eu estou assim com um pigarro horrível, me desculpe, por favor. Mas é o Espírito de Deus que habita no íntimo do pecador arrependido. É o Espírito de Deus que nos leva a essa condição. Deus tem um projeto, meu amigo. Se você se considera a pior pessoa do mundo, porque é uma pecadora, porque se opõe contra Deus, você tem consciência disso, você está certo. Todos nós somos os piores possíveis. Porque se cometemos um pecado, esse pecado já é suficiente para ofender a santidade de Deus. Então é bom que a gente se considere assim, mas isso não é o fim. Esse é o início de uma grande transformação na sua vida. Que eu quero dar boa notícia para você, e a boa notícia é o Evangelho de Jesus. Eu quero dizer que Deus tem um plano maravilhoso para mudar essa sua condição. Ele tem um plano maravilhoso para transformar você numa nova pessoa. É uma transformação maravilhosa que o Espírito de Deus faz. Quem está em Cristo, nova criação é. Quem está em Cristo, as coisas velhas já passaram. Deus pode
transformar você. Se você se arrepender dos seus pecados, aceitar Cristo como seu Salvador, o sangue de Jesus vai purificar os seus pecados. O Espírito de Deus vem morar na sua vida. Ele vem com um projeto maravilhoso de Deus para colocar o amor de Deus no seu coração. Você que não consegue se livrar dessa raiva, né, desse ódio, dessa desilusão, dessa depressão, o Espírito de Deus entra na sua vida e muda isso, porque isso é projeto de Deus. Escreve seu nome no livro da vida e leva você e eu a um relacionamento com o próprio Deus. Jesus está vivo, eu posso ter um relacionamento com Ele 24 horas. Isso é uma coisa maravilhosa, o Evangelho de Jesus é isso. E todos nós, por pior que sejamos, Deus nos aceita com amor. Esse é o amor de Deus, amor incondicional. Se Hitler tivesse arrependido, e nem sabemos se ele se arrependeu ou não sabemos o que aconteceu no final da vida dele, a graça de Deus alcança esse homem que foi considerado um miserável, né? Matou milhões de pessoas, etc. Mas a graça do Senhor nos alcança. A Bíblia diz que não há nada que nos afaste do amor de Deus, nem anjo, nem altura, nem profundidade, nem dificuldade, nada. Os nossos pecados não são suficientes para nos afastar do amor de Deus. Ao contrário, o amor de Deus alcança a mim e a você, por mais pecador que sejamos, a graça para isso. Quanto mais pecado, a Bíblia diz que aonde o pecado for abundante, a graça é superabundante. Não importa se você é o pior pecador do mundo, Deus quer restaurar a sua vida e a graça dele alcança, querido. É assim que funciona. Deus é assim, né? Não é como eu e como você. Ele lhe perdoa sim se você arrepender-se dos seus pecados. Bom, eu vou ler um texto, né, em João, capítulo 16, João 16, versículo 7 em diante, que fala uma questão interessante, mostra que o ímpio, ele pode ser, observe, é claro que uma pessoa que não conhece a Deus, nesse nível, ela pode fazer coisas que agradam ao Senhor? Pode, ela pode ser impulsionada pelo Espírito de Deus. Mas é diferente de alguém que nasceu de novo, que tem o Espírito de Deus em si, que suas ações são modeladas por essa comunhão com o Espírito de Deus. Agora, olha o que Jesus disse, João 16, 7. Todavia, diz a verdade que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, que é o Espírito Santo, não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. Primeira coisa que está dita aqui é que Jesus precisava ressuscitar para enviar o Espírito de Deus para ficar permanentemente com os novos nascidos, né? O Espírito de Deus está aqui na face da terra convertendo as pessoas, convencendo as pessoas, que é o que o texto diz. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Observe que o Espírito de Deus, ele vai agir na vida das pessoas, vai convencer as pessoas, vai impulsionar as pessoas a fazer certas coisas. Observe, do pecado porque não crê em mim, dizer que não crê em Jesus constitui-se pecado diante de Deus, né? É uma rejeição direta de uma oferta gratuita que Deus deu aos homens, à humanidade, a pessoa não crê, isso constitui-se pecado, segundo o próprio Cristo diz. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. Ele fez agora a condição de você ser justificado diante de Deus, dependeu da trajetória de Jesus aqui, da obra que ele fez. O sangue de Jesus foi derramado para que através da nossa fé no Jesus, como diz Romanos 5:1, nós fôssemos justificados. Então, quando Jesus sobe, a obra dele está pronta, né? Agora é só crer no Senhor. Crendo no Senhor, o Espírito de Deus vai me convencer. Olha, você agora é justificado diante de Deus. Você não é mais aquela pessoa que não pode ter comunhão com Deus. Agora você pode ter comunhão com Deus. Sabe por quê? Porque Jesus subiu. E o fato dele subir significa que ele completou toda essa obra. E que obra é essa? Uma obra maravilhosa de redenção, de remissão dos pecados, de regeneração, que inclui Deus creditar em você, ou a você, a justiça do próprio Cristo. Então, e também diz que a justiça de Deus vai requerer dos homens aquilo que Deus reconhece como o correto, que é estar diante dele através de Jesus Cristo, a justiça de Deus. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado, do juízo. Convencer, né? O Espírito de Deus convence as pessoas de que o juízo final virá.
né? Convencer as pessoas de que esse mundo jaz no maligno e que o maligno já está julgado. A sentença foi determinada e vai ser executada lá no juízo final. Tudo isso o Espírito de Deus convence as pessoas mediante a pregação, mediante a exposição da palavra de Deus. Esse texto ele mostra claramente que o Espírito de Deus ele impulsiona as pessoas para fazer certas coisas, para tomar certas atitudes. Bom, e agora o texto ele apresenta dois tipos de judeus, né? Incrível como o texto ele é didático, né? Observe que o versículo 28, porque não é judeu o que o é exteriormente, nem circuncisão a que o é exteriormente na carne. Aí ele diz, mas é judeu o que o é no interior. Então aqui tem dois tipos de judeu, aquele que o é, que é judeu exteriormente, e aquele que é judeu interiormente. Vamos ver a didática aqui do apóstolo. Então, o primeiro tipo é o judeu que é externamente, claro, que é esse judeu aqui do judaísmo, né, da época de Jesus. O judeu que ouve a lei de Moisés e tenta obedecer essa lei, tá? Que tem o sinal da circuncisão, foi circuncidado, tá? Mas que a sua alma não é transformada, né? Não foi transformada, porque essas coisas externas não transformam a vida, né? As obras da mão dos homens não transformam o homem interiormente, né? Esse mesmo judeu que se sente orgulhoso, né, das obras que pratica, das suas realizações religiosas, e que, por outro lado, essas obras terminam condenando eles, né? Porque a própria lei diz, se você não cumprir todos os preceitos da lei, você é maldito. A própria lei condena, né? A lei age dessa maneira, e o judeu, dessa forma, exteriormente, ele diz que cumpre a lei, mas não cumpre, tenta cumprir, mas não cumpre, e ele age no seu testemunho, como nós vimos aqui no texto, ele age como um pagão, péssimo testemunho, e por conta disso estão condenados. Romanos 7, 11, Paulo diz que a lei enganou, a lei iludiu nesse sentido, né? Aqui, diz assim, porque o pecado, tomando ocasião, pelo mandamento, ou seja, pela lei, me enganou, e por ele me matou, certo? Então a lei fez isso, a lei não transformou ninguém, a lei não transformou, não regenerou ninguém, tá? E os judeus estavam vivendo essa perspectiva, e não só essa perspectiva, mas também vivendo mergulhado em pecado, e pecado consciente, que eles pecavam como transgressores conscientes. Então estavam condenados, essa era a condição. Imagine um judeu lendo, né, esse segundo capítulo de Romanos, como foi terrível para eles ver um ex-rabino, que era Paulo, escrevendo isso, mas Paulo estava escrevendo sob a direção do Santo Espírito de Deus. Paulo escrevia dessa forma. Então, e o outro judeu que está posto aqui, são dois tipos de judeu, é o que é interiormente, judeu no interior. Ele não tem, esse judeu no interior, ele não tenta merecer a salvação como o outro, né? E pode ser alguém que não seja circuncidado, pode ser um gentio, que o texto fala isso. Pode ser um gentio que se converteu, que nasceu de novo e que vai dar testemunho, e que tem comunhão com Cristo, e que lá no juízo vai ser pego o testemunho dele para exacerbar o juízo contra o judeu exterior, tá? É isso que está no texto aqui. Observe o que diz o versículo 27. E a incircuncisão, porque os judeus chamavam os gentios de incircuncisos, olha o que diz. E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará, porventura, a ti, que pela letra e circuncisão és transgressor da lei. Ele está dizendo, vai ter pessoas que não são da lei, que não são judeus, que não são circuncidadas, tá? Mas que vão se levantar, o seu testemunho é tal que vai ser levantado o seu testemunho como afronta diante de Deus, ou afronta diante de Deus contra você, porque você não cumpriu a lei, você apenas se prendeu às questões externas, religiosas, mas não teve uma experiência real com Deus. E o que conta hoje, ou que sempre contou, é a experiência que o homem tem com Deus, experiência real, experiência mística real diante de Deus.
Observe como essa coisa é precisa. E essa transformação no interior não é o homem que faz, é o Espírito de Deus que faz. Bom, então ele não é circuncidado, mas sua alma, né, ela foi circuncidada, né, a circuncisão do coração, chamada circuncisão do coração, que na realidade é a obra da regeneração que o Espírito de Deus faz no coração do homem, é um novo nascimento, né? E ele foi separado por Deus e, portanto, a alma é santificada. Porque o Espírito de Deus agora vai implantar na vida desse homem, dessa mulher, essa justiça de Deus, essa santidade de Deus, esse viver, né? A vida de Deus vai fluir através da vida dessa pessoa. A agência divina, o Espírito Santo de Deus vai dirigir essa pessoa a um relacionamento genuíno, a uma comunhão, né, com o Senhor, a uma intimidade com o Senhor. Esse é o judeu verdadeiro. Olha o que diz aqui. Mas é judeu o que é no interior. Ó, no interior. E circuncisão aqui é do coração. O coração foi transformado, né? Foi cortado, vamos usar essa linguagem. Ele foi modificado, o coração. O coração aqui é o homem interior, né? Foi modificado. Agora é um coração que ama Deus, que o relacionamento agora com Deus é de intimidade, de comunhão com Deus, né? Um coração que quer todos os dias fazer a vontade de Deus, porque o ama. Não é uma religiosidade de atos externos para se justificar diante dos homens, que vive de aparência, que vive de uma hipocrisia religiosa, não. É uma religiosidade autêntica, que leva o penitente a um relacionamento profundo com o ser divino, com Jesus que está vivo, e isso não tem preço, e isso não tem limite, né? Quanto mais a pessoa mergulha na presença de Deus, quanto mais a pessoa mergulha na presença do Senhor, mais ela descobre um rio, um oceano de possibilidades de relacionamento com o Senhor, uma verdadeira revelação de mistérios profundos na presença do Senhor. E a Bíblia diz que através da igreja, as agências, né, inteligentes do universo vão conhecer o projeto de Deus, né, a sabedoria de Deus, né? Os mistérios do Senhor serão revelados ou são revelados através do relacionamento da igreja com o Senhor. Isso é diferente de judaísmo. Hoje em dia, a gente está tentando viver o judaísmo, um cristianismo judaico, não só aquele dos elementos judaicos mesmo, tem muita igreja aí que tem que ter o shofar, que tem que ter os elementos judaicos lá, mas há muitas que não tem nada disso, mas na prática é judaísmo. Na prática estão tentando viver uma vida cristã com base em dogmas, com base em aparência, com base em obras da lei da sua denominação, e não leva os seus filhos, os crentes, né, que estão ali, a serem despertados para um relacionamento com Deus. Jesus disse, olha, rios de água viva fluirão do seu interior, né? Deixo a minha paz os dou, etc. Jesus fala de uma vida com Ele que é uma vida abrangente, né? Uma vida de um relacionamento, de uma intimidade que nos leva a uma comunhão inigualável, incomparável, né? Que o Senhor revela para nós coisas que o olho não viu, né? Que o nosso coração jamais percebeu, entendeu? Coisa que a nossa inteligência jamais projetou, jamais imaginou. Deus nos leva aqui na terra, não precisa chegar lá no céu, não. Aqui na terra o Senhor nos leva a essa dimensão, de maneira que as coisas materiais, que a glória desse mundo, né, tudo isso tem um valor muito menor, muito inferior. Observe que Satanás, ele falou isso para Jesus. Ele disse, olha, os reinos desse mundo estão nas minhas mãos, eu te dou toda essa glória aqui, eu te dou toda essa fama, dinheiro, o que for que você quiser, desista desse projeto. E o Filho de Deus diz, você realmente é um ignorante, né? Você não conhece a minha glória, você não conhece os valores, né, que são essenciais para Deus. Isso tudo aqui é lixo. Isso tudo aqui está nas minhas mãos. Você que usurpou, você que tomou da mão de Adão. Mas tudo isso aqui me pertence, né? E o preço, olha a ousadia do nosso inimigo, o preço que ele estabeleceu foi o seguinte, se tu aceitar tudo isso, e se você quiser tudo isso, a condição para eu te dar é que você me adore. Que coisa terrível! Que ignorância desse ser diante do Filho de Deus! Que ousadia!
mas ele via Jesus como homem também. E por quê? Porque ao longo da história da humanidade ele tem levado os homens a se dobrarem diante dele para ganharem os reinos desse mundo. E lamentavelmente, certos evangelhos que a gente está pregando está levando as pessoas a essa lógica satânica, um cristianismo satanizado, aonde as pessoas servem a Deus, entre aspas, mas a lógica é satânica, porque querem, se necessário for, até adorar a Satanás. Elas querem fazer isso para ter a glória desse mundo. Estamos correndo atrás da glória desse mundo, correndo atrás dos bens desse mundo, das riquezas desse mundo, com aquele discurso: não, eu sou filho de Deus, eu quero o melhor dessa terra. Mas o melhor dessa terra também é trilhar uma vida de santidade e comunhão com o Senhor, que os nossos passos sejam marcados pela presença do Senhor. Isso é trilhar nessa terra, isso é ter o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é ter comunhão com Deus. O melhor dessa terra é deixar a nossa marca, o crente passar aonde for a sua história, deixar um rastro, como um astro que vai deixando sua luz. Isso sim é o melhor desta terra. Não é as coisas que eu posso comprar com o dinheiro corrupto desse mundo. Todo o dinheiro do mundo está contaminado pelo pecado. Ele só tem uma vantagem quando chega na mão de um santo, e essa coisa é santificada para usar nas coisas santas. Mas olha, nada desse mundo pode competir com a glória de Deus. Nada desse mundo é maior do que a nossa comunhão com o Senhor. Mas isso é fruto de um coração circuncidado, A verdadeira circuncisão do coração. É essa que está em jogo aqui, que os judeus não tinham, e que o Espírito de Deus usa Paulo para alertá-los sobre isso, para alertar sobre a verdadeira circuncisão. Bom, o homem interior, portanto, transformado, é esse homem que segue a Cristo, que transformou a sua vida, e que essa transformação ela é contínua, Transformação que vem sido profetizada desde o Antigo Testamento, essa transformação do coração. O próprio Deus andou falando isso, e que se cumpriu aqui no Novo Testamento, quando ele envia o seu Filho, e também, logo após, o seu Filho envia o Santo Espírito para fazer essa obra em nosso coração. O homem interior deve ser renovado, deve ser regenerado. E quem é esse homem interior, pastor? É essa pessoa essencial, a personalidade essencial, a alma, quando eu falo alma aqui, é o mais profundo do ser. Não estou entrando no mérito de dicotomia, tricotomia, não é isso, É a sede da nossa inteligência, é isso que está se falando, o homem interior é isso, é a área do ser humano aonde se deve exercer a negação ao princípio do pecado. É ali onde a palavra de Deus entra, é ali onde a palavra de Deus penetra, para regenerar o homem. É ali na sede da inteligência dele, é ali na alma, no homem interior, que o Espírito de Deus faz essa obra da regeneração, porque é ali onde essa raiz do pecado ela tem que ser removida, tem que ser destruída, onde o pecado é subjugado. Porque o Espírito de Deus, ele aplica na vida do penitente, daquele que nasceu de novo, todas as conquistas, todos os méritos de Jesus Cristo. Jesus venceu definitivamente o poder que o pecado tem de nos escravizar. O Espírito de Deus transfere para o homem interior esse poder sobre o pecado, o poder de subjugar o pecado, e não mais o pecado nos subjugar. Agora é o contrário. O Filho de Deus, ele subjuga o pecado que se manifesta na vida dele, pela graça do Senhor, se manifesta pela vida dele, pelos méritos do Senhor, o poder da graça. É a graça do Senhor Jesus, o poder que emana da sua cruz, da sua ressurreição, que me dá poder sobre o pecado. E isso resolve a questão judaica. Se o rabino se converter, ele vai ter sim essa transformação. Se nós, pastores, dependendo de quem seja, se nos convertermos, realmente seremos homens de Deus, de coração genuíno, que serve ao Senhor e que serve ao povo de Deus, e não vamos viver nessa demanda aí de tantos pecados, de tantos escândalos que têm cercado a comunidade cristã. Eu dou graças a Deus pelos verdadeiros homens de Deus que têm dado testemunho, têm sacrificado sua vida, e com muito
com muito orgulho santo, vamos dizer, orgulho santo não, mas com muita resignação, né? Tem deixado sua vida, né, para que Deus use e tem dado testemunho. Lamentavelmente, existem outros, né, que não estão dando esse testemunho genuíno, estão comprometendo o testemunho do Evangelho nessa nação e, através do seu péssimo testemunho, o nome do Senhor tem sido blasfemado, o Evangelho de Jesus tem sido blasfemado aqui. Mas o Senhor é juiz para todas essas coisas. Que Deus nos abençoe. Acabou o nosso tempo. Muito obrigado. Até a próxima semana, a próxima oportunidade com o culto racional. A paz do Senhor.